É que Mas aí é a galera que quer cair em ET, né, mano? Não sei, cara. É que às vezes... às vezes com certeza é. Mas você acha que tudo que a gente acha que é certo agora é realmente certo? Vai que no futuro é ET mesmo, tá ligado? Não, é que assim... Cara, eu acabo de postar um documentário sobre isso no YouTube, sobre a possibilidade de ter vida alienígena. E assim, a possibilidade de existir um ser com capacidade... Primeiro, a vontade dele querer intervir construindo as pirâmides. Por quê? Sabe quantas vezes... Se um ser é inferior... Quantas vezes você já parou pra trocar uma ideia com uma formiga? A gente mata. A gente ignora, ou mata ou ignora. A gente reconhece que ali existe uma civilização, uma pequena civilização, onde cada formiga tem uma relação. Guerras mundiais. Elas trabalham em conjunto, mas a gente não para, porque a gente sabe que a gente tá num nível muito acima. Uma civilização que tem a capacidade de viajar entre o sistema solar, entre as galáxias, ela já tá num nível tão acima que foda-se as pirâmides que a gente tá construindo. Dane-se, sabe? Se ela já é um tipo de civilização tipo 1, que consegue utilizar toda a energia do próprio planeta, ou tipo 2, que consegue consumir a energia da estrela, ela tem tipos de civilização? Tem os 3 tipos, né? O tipo 1 é o tipo de civilização que já consegue utilizar de maneira sustentável todos os recursos do seu planeta. A gente não é nenhum. Alguns especialistas dizem que a gente está ali nos 70 e poucos %. Tá. Do 1. O segundo é uma civilização que consegue utilizar toda a energia da sua estrela natal. Sua estrela que te ilumina. No nosso caso seria o Sol. Solar, né? No nosso caso seria o Sol, mas se você tiver um sistema com 2 sóis, você pode ter 2 sóis. E uma tipo 3... Como é que é? Se você tiver um sistema com 2 sóis, daí você tem 2 sóis. Aí você tem a energia de 2 sóis. Isso, faltou o complemento. E uma tipo 3 é uma que consegue utilizar toda a energia da galáxia. Caralho! E aí imagina um ser que consegue utilizar a energia da própria galáxia, como que ele vai olhar pra gente? Ele vai olhar pra gente e falar lá que bonitinho, eles estão empilhando pedras uma em cima da outra ali, que legal. A gente não vai ser relevante pra essa galera. E outra, tem ainda uma questão mais profunda, sabe? Quais as chances de acontecer em outro planeta tudo que aconteceu na Terra até o ser humano chegar onde chegou? É improvável, é muito improvável. Assim, eu tenho certeza que existe vida fora da Terra. E a mesma certeza eu tenho de que essa vida não se parece nada com a gente. Porque... assim, a quantidade de barreira que o ser humano teve que ultrapassar pra chegar aonde a gente chegou, pra existir o ser humano, sabe? Quantas coisas tiveram que acontecer numa ordem específica ao decorrer de 4,5 bilhões de anos, num planeta que tá à distância específica do Sol, que tem uma composição química específica, com água e o caralho, sabe? Isso não, assim, por mais que a gente tenha planetas parecidos com a Terra, diversos planetas parecidos com a Terra, a gente tem uma timeline muito específica de coisas para o ser humano nascer. Sim. Não é só a vida. Até eventos tipo cometas que podem mudar toda a história de um planeta, né? Você teve asteroides que se chocaram com a Terra, que resetaram a vida na Terra diversas vezes. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, é possível que o ser humano não existisse. Porque os dinossauros caçavam os primeiros mamíferos. Então, o ser humano ele descendeu de uma espécie de mamífero que só conseguiu prosperar porque os dinossauros não existiam mais. Então, você tira uma pecinha desse quebra-cabeça e você desmorona todo o resto. Entendeu? Não tem como, cara. Concordo. A probabilidade de ter outro humano no outro sabe, cérebro é uma coisa... Tipo assim, o ser humano, criaturas mais complexas na Terra elas dependem do oxigênio, porque a gente tem uma coisa chamada mitocôndria, que tira energia do oxigênio. E a maior parte do gás que a gente respira, da nossa atmosfera, tem oxigênio. Então, a gente arrumou uma forma, todas as criaturas complexas só conseguem crescer do tamanho que elas crescem por causa que elas utilizam energia do oxigênio. A gente usa o oxigênio para quebrar as moléculas dos alimentos que a gente come. Toda criatura complexa faz isso. Então, se você não tem um planeta que não tem oxigênio, você já não vai ter a mitocôndria. Entendeu? E a mitocôndria nasceu de uma mutação ali que poderia não ter acontecido. Sabe quantas coisas tiveram que acontecer para o ser humano existir? Então, assim, quais as chances de existir um ser sequer parecido com a gente fora do universo? Eu não ia pensar nessas coisas. Então pensa como tudo aconteceu de uma forma muito específica para a gente conseguir evoluir e se juntar como sociedade, passar conhecimento adiante. Tudo aconteceu de uma forma muito específica, muito única. Eu acho improvável que isso tenha acontecido. Faz sentido, eu concordo com você. Da mesma forma. Não é só uma coisa que precisaria ter acontecido de um jeito. São bilhões, sim. bilhões e bilhões de coisas que deveriam ter acontecido de uma forma específica para gerar um ser como ser humano no planeta como a Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se um dia a gente encontrar uma raça alienígena,
a gente vai conseguir encontrar muitas similaridades com elas. Eu acredito... Talvez. Porque... Os cientistas dizem que você só consegue sair do seu planeta se você tiver o conhecimento da matemática. Então, uma civilização exato. precisa da matemática para conseguir explorar outros planetas, Então, para ter tecnologia. A cultura deles vai entender matemática. Então Com outros símbolos, de outro jeito. Mas vai ter uma conexão com então, a gente. Mas isso se tiver uma civilização inteligente, que chegue ao ponto de ser inteligente. Sim. Né? E aí tem que ver qual a relação dela com o ambiente, né? Se é a mesma... O ser humano, ele só evoluiu porque a gente tem a curiosidade. Nós somos um ser curioso. Então a gente precisa da curiosidade. E a curiosidade, será que ela só não existe com o cérebro? Será que o cérebro não é o único órgão capaz de criar a curiosidade da forma que ela criou no ser humano, ao ponto de querer descobrir de onde a gente veio, como as coisas foram criadas, que é isso que faz com que a gente queira explorar, entender mais sobre a nossa origem? A gente precisa dessa curiosidade, entendeu? Mas... Que outras espécies têm essa mesma curiosidade que o ser humano? Você tem uma curiosidade do ambiente que você tá, mas a curiosidade de saber a sua origem, de onde você veio, isso é só o ser humano. A gente é o único que tem essa capacidade. A vida, vamos lá. Existe algum tipo de... não é teoria. Quando é menos que teoria, é o quê? É uma hipótese. Uma hipótese. Então, existe alguma hipótese de que haja vida... em outros planetas e tal, coisas que a gente já consegue observar, mas que a gente nem entenda que aquilo é vida? Então, por exemplo, porque Cthulhu, então, assim. no documentário lá que eu postei, eu falo isso. Primeiro, vamos entender, pra gente achar a vida fora, vamos entender o que é vida. O que é vida. Sabe, o que é vida? É só o filamento de DNA e RNA? Tem um filamento de DNA e RNA, você tá vivo. Mas aí, vírus tem... só que o vírus precisa de um hospedeiro. Então, você pode definir... A galera gosta de definir vida como, sabe... Você tem que passar por vários tipos de processo durante a sua existência para ser considerado uma criatura viva, sabe? Você tem que crescer, você tem que deixar descendentes, você tem que reagir ao ambiente. Tem uma série de coisas. E aí, como que a gente vai observar isso como vida? A vida, como a gente conhece, precisa da água. Mas aí eu até falo no documentário, e aí? E por exemplo, em Titã, que tem rios de metano. O metano também pode ser um solvente. O nosso solvente é a água, mas a gente poderia usar o metano como solvente. E será que ele daria origem junto com... porque a gente sabe que a vida na Terra, a gente já conseguiu replicar, né, a vida. O cientista ganha até um Nobel por causa disso. De que ele juntou as condições que ele acredita que tinham na atmosfera na época em que a vida surgiu na Terra. Ele colocou minerais, adicionou energia elétrica, a temperatura mais ou menos naquela época e matéria orgânica, acho que aminoácidos, não sei se foram aminoácidos ou proteínas que começaram a surgir. Eu vi essa experiência, sim. Fizeram um balão gigantesco. Isso. E aí, então assim, a gente já conseguiu replicar uma das formas com que a gente acredita que a vida surgiu. Podem ter sido em fossas vulcânicas, vulcânicas, no fundo do mar, que eles acreditam que também, que eles acreditam que também ali eles conseguiriam tirar a energia dos nutrientes ali que sai dessa água quente, dessa coisa que vem de dentro da terra. Fazia o processo do estômago para eles. Né? Então assim, eu acho que dá para existir talvez vida de outra forma, mas aí a gente pensar como essa vida vai evoluir. A galera acredita muito que a gente, por exemplo, a gente vai achar vida, bem provável que a gente ache vida no nosso próprio sistema solar, né? Caralho. A Europa, uma das luas, a Europa é de, acho que Júpiter. É de Júpiter, né? Se Ou não me Saturno, engano. eu não lembro. Não, acho que a Europa é de Júpiter. Ele só falou qualquer planeta, cara. Não, acho que é de Júpiter. Falei o que eu achava que era a probabilidade maior de ser, tá? Titã é uma lua de Saturno e Europa, se não me engano, é uma lua de Júpiter. E eles conseguem... E tem várias achaduras ali de gelo. Eles acham que tem água em estado líquido. O que será que pode estar nadando ali, sabe? Eu acho que é bem capaz que a gente encontre vida no nosso próprio sistema solar. Mas uma vida nem um pouco complexa. Uma vida, sei lá... Microscópica. Microcelular, não sei. E assim, unicelular, tem um lance talvez.